O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dentro de tudo o que a nossa fé nos conta, nós temos hoje leituras muito ricas que nos provocam várias análises, várias reflexões. Na virada do século XIX para o XX, um grupo muito importante de autores começou a discutir uma área de investigação filosófica chamada de fenomenologia. O nome é grande, mas a ideia é simples. A fenomenologia buscava entender a nossa real capacidade de interpretar, de alcançar as experiências que nós vivemos. Porque você já deve ter vivido algumas coisas que você não tenha entendido exatamente tudo o que lhe aconteceu. A fenomenologia busca entender assim, como que o ser humano interpreta as experiências que vive. Porque eu e você podemos viver um mesmo fato e interpretá-los de formas completamente diferentes. Nós podemos estar sujeitos a uma mesma situação, a uma mesma oportunidade, a uma mesma vivência e encará-las de modos completamente distintos. Veja, aqui todos estamos vivendo a mesma celebração, ouvindo a mesma coisa, mas cada um está vivendo, interpretando e sentindo de um modo diferente. Então a fenomenologia buscava entender por que isso acontece. Por que os seres humanos vivem as experiências e as significam de modos distintos? E basicamente, a conclusão a qual Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, chega é a seguinte: olha, a experiência depende da consciência de cada indivíduo. E a consciência de cada indivíduo é fruto da vivência de cada indivíduo. Então, eu e você vivemos experiências diferentes, criamos uma consciência diferente, e a partir dessa consciência diferente, interpretamos tudo o que acontece de formas diferentes. Tudo bem. Então não adianta vivermos os mesmos fatos. Sempre interpretaremos de modo distinto. Essa é a conclusão da fenomenologia. No século XX, um autor francês chamado Jean-Luc Marion vai um pouco além, porque ele percebe que alguns fatos, mesmo que a gente tente ao máximo entender, mesmo que a gente tente ao máximo analisar, a nossa mente não consegue alcançar plenamente o que aquilo significa. É como assim, Gabriel? Veja bem, veja o que nos conta o Evangelho. Jesus está com os discípulos, abençoa os discípulos, e enquanto está operando a sua bênção, ele sobe aos céus e desaparece. Na nossa interpretação humana, diz Marion, é impossível entender isso.
É impossível porque nós não temos nenhuma experiência parecida com isso na nossa vida. Nada o que acontece na nossa vida, nas nossas décadas, será parecido com o que Deus revela. Então a conclusão de Marion é que existem alguns fenômenos, que ele chama de fenômenos saturados, que excedem a compreensão humana. Excedem. Nós poderemos ficar aqui 2000 anos tentando por A mais B racionalizar algumas coisas e não entenderemos. Será necessário então um salto de fé. E a ascensão do Senhor é um desses exemplos. Por mais que a igreja traga a fé, traga também a razão, a teologia, como diz Agostinho, crer para entender e entender para crer. Eu fico nesse ciclo. Eu entendo para crer e eu creio para entender, porque somente uma das forças é insuficiente para nós. Mesmo assim, alguns fatos excedem toda e qualquer compreensão, porque ultrapassam a capacidade da mente humana. E a ascensão do Senhor é um exemplo claro disso, de situação que excede totalmente a nossa compreensão. Então, como fazer para viver essa celebração? Se eu estou diante de uma cena que excede o nosso entendimento, como fazer para viver isso? Bom, temos alguns passos, algumas dicas, alguns caminhos possíveis. Meus irmãos, Jesus vai embora. Ele se ausenta. E muitos cristãos sofrem dessa dor, de uma igreja que até então caminhava com Jesus do lado, onde ele ia, os discípulos iam atrás, agora Jesus se ausenta. E caberá àqueles apóstolos manter essa igreja viva. Numa primeira vista nós poderíamos pensar, poxa vida, por que Jesus vai embora? Não seria mais fácil Jesus permanecer aqui? Deus é imortal. Não seria mais fácil Deus permanecer aqui, caminhando entre nós? Não precisaria do Papa, bastaria Jesus estar em Roma. Por que que Deus vai embora? Por que que Deus se ausenta? Se sendo onipotente, ele poderia continuar aqui. E aí vários autores vão analisar o que chamamos de ausência de Deus, a distância de Deus. Por que que Deus deseja assumir essa pedagogia da ausência? Há um autor dinamarquês, o Kierkegaard, que vai dizer que a ausência de Deus é necessária para que exista duas coisas. Primeiro, para que exista liberdade. Porque, meus irmãos, se Jesus estivesse aqui, fisicamente no nosso meio, andando aqui, vindo aqui celebrar, você só teria que fazer uma coisa: seguir aquele homem. Então, a sua liberdade seria tolhida se todas as vezes que você perguntasse algo a Deus, ele te respondesse imediatamente, você não teria que tomar decisão nenhuma. Se você começasse a rezar, Jesus aparecesse na sua frente e dissesse o que você tem que fazer, você não teria que fazer escolhas. Automaticamente a sua liberdade seria retirada. Porque se Deus decide por você, você não tem livre-arbítrio. E se você não tem livre-arbítrio, Deus não te ama. Porque a liberdade é uma pré-condição do amor. Aquele que ama, deixa livre. É óbvio, porque você tem que amar por escolha, não por falta de opção. Aquele que ama, não te prende num quarto e fala, você vai ser obrigado a viver comigo. Não, aquele que ama, te deixa livre para que você escolha sair e voltar. Então, Deus se ausenta para que exista liberdade. Um Deus que não está mais caminhando com os discípulos, para que os discípulos sejam livres para escolher por Ele todos os dias. Segunda coisa que a ausência de Deus nos traz é a necessidade de buscá-lo. Somos livres e temos que buscá-lo, porque se Deus estivesse o tempo inteiro conosco, nós não teríamos que fazer esforço nenhum para chegar até Ele. Bastaria abrir os olhos e pronto, Ele estaria ali fisicamente. Então a ausência de Deus, diz Kierkegaard, é o segredo mais íntimo da divindade. Veja, a ausência de Deus é o segredo mais íntimo da divindade. Por quê? Porque o fato de Deus não estar em carne e osso no nosso meio é o que nos faz buscá-lo pela fé.
em algum momento você vai ter que dar um salto no escuro. Em algum momento você vai ter que confiar. Você pode tentar entender, racionalizar ao máximo, chegará um momento que você vai ter que confiar. Dali para frente não tem explicação. Dali para frente a nossa mente não alcança. Dali para frente você não vai ter certezas. Você vai ter dúvida, porque Deus não está fisicamente na sua frente. Você vai ter dúvida, e é essa dúvida que prova a nossa fé. É nesse momento que você dá o passo a mais. Esse passo a mais não virá porque por uma fórmula matemática provamos Deus. Não, virá porque você quer assumir, confiar, mesmo sem ter garantias. Esse é o mistério da ascensão. Um Deus que se ausenta para que nós passemos a buscá-lo. Só que as outras leituras nos dão algumas mensagens muito claras também. Veja em Efésios, que nós lemos na segunda leitura, o finalzinho do texto diz assim: Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Vamos interpretar um pouquinho o que significa isso, né? Jesus, a cabeça da igreja. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Hebreus e diz: olha, Jesus é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo, ele está também narrando a ascensão, e ali Paulo está dizendo: Jesus vai embora, mas ele deixa uma continuidade, que é a igreja. E essa igreja tem como cabeça o próprio Cristo. Então, sempre que a igreja se pegar debatendo sobre um tema qualquer, qual é o caminho que ela deve seguir? Ela deve olhar para o próprio Cristo e decidir a partir do que Jesus ensinou. Por isso que a igreja nunca mudará algumas de suas verdades. Por quê? Porque foram ditas pelo próprio Cristo. O próprio Cristo é a cabeça. Não adianta se eu e você queremos, se o Papa quer, se os cardeais querem. Não, qualquer determinação da igreja será com base no que Cristo disse. Por quê? Porque ele se elevou como a cabeça da igreja. E aqui o apóstolo vai dizer: a igreja que é o seu corpo. E aqui existe uma profundidade que nós precisamos alcançar. A igreja como corpo de Cristo significa, é ela que mantém Jesus presente. E isso dá para nós uma missão muito grande. Porque quando nós pensamos: olha, por que eu não tenho uma fé isolada? Você já deve ter ouvido alguém que diz isso, talvez você já tenha pensado nisso. Por que eu preciso vir à igreja? Eu não posso ficar na minha casa rezando? Será que eu preciso mesmo participar de uma instituição? Essa instituição tem uma história que às vezes eu tenho minhas dúvidas. Por que eu preciso participar dessa igreja? Porque ela é o corpo de Cristo. Porque ela é a atualização do Deus que subiu aos céus. E veja que missão a nossa. Quando nos é confiado construir uma igreja, nos é confiado construir o corpo de Cristo. Isso é muito profundo. Nós estamos aqui há alguns anos trabalhando para construir uma igreja. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: a cabeça da igreja que é o seu corpo. Você percebe que quando somos chamados a edificar um templo, somos chamados a edificar o próprio corpo de Cristo, porque é lá onde ele vai morar na Eucaristia. E é assim que a igreja vai se atualizando. Por isso, quando passamos em frente a um templo religioso, um templo católico, nós estamos diante do corpo de Cristo, que é a própria igreja. E essa é a igreja que te permite, em qualquer canto do mundo, encontrá-lo. Então Deus se ausenta, mas se deixa presente pela igreja. E essa igreja, na primeira leitura, recebe uma advertência. Nos Atos dos Apóstolos, conta-se de novo a ascensão. Jesus sobe aos céus e os discípulos obviamente ficam olhando. Eles ficam olhando, o que está acontecendo? O Senhor sumiu. E aí aparecem dois anjos
que dizem assim: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Então os discípulos são advertidos: homens da Galileia, o Senhor subiu, agora é com vocês, ide ao mundo. E aí fica a profecia: esse Jesus que foi levado aos céus voltará. Olha, virá do mesmo modo como viestes partir. Ou seja, ele voltará do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Mas enquanto isso, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus subiu lhes abençoando, para que agora vocês sigam esse caminho. Então aqui está claro em todas as leituras a missão que Deus nos entrega, que é de dar continuidade à sua própria existência. Sem igreja não há corpo de Cristo. Sem igreja não há continuidade dessa história, dessa trajetória. Mas é muito importante, meu irmão, nós imaginarmos que tudo isso que está aqui diante de nós nos exige um salto de fé, como foi dito, mas também nós temos elementos mais do que suficientes para crer e seguir esta igreja. No Atos dos Apóstolos, nós temos aqui um pouco sobre a ressurreição. Assim diz o apóstolo: foi a eles que Jesus se mostrou vivo, dentro da sua paixão, com numerosas provas, durante 40 dias, apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. O apóstolo está dizendo: olha, existem numerosas provas de que este homem ressuscitou e viveu conosco. Se nós formos na história da igreja, a ressurreição de Cristo é relatada incontáveis vezes. Na história antiga, nós encontramos mais de 25 mil manuscritos do século 1 e 2, dispersos entre Egito, Síria, Ásia Menor, região ali de Jerusalém, narrando a ressurreição de Jesus. Nós temos mais elementos documentais da ressurreição de Jesus do que da vida de Alexandre o Grande, do que da vida de Júlio César, do que das guerras romanas. Nós temos mais elementos escritos, historiográficos da ressurreição de Cristo do que de vários personagens históricos. O que o apóstolo está dizendo é: olha, ele esteve aqui, nós escrevemos sobre isso, estamos difundindo sobre isso, nós estamos lendo sobre isso 2000 anos depois. Então nós temos uma base de fé que nos sustenta, mas ao mesmo tempo temos um mistério de fé que nos provoca um salto a mais. Por isso eu queria que nesse dia nós memorizássemos sempre o mistério da ausência de Deus, porque essa ausência é o que vai nos exigir dar o próximo passo, e é essa ausência que vai nos testar. É essa ausência que às vezes vai nos deixar em dúvida. É essa ausência que, quando o caminho estiver difícil, nós vamos lembrar esse Deus que às vezes faz silêncio. E portanto, neste dia, a ausência de Deus é o início da nossa fé. Até aqui, os discípulos não precisavam de muita fé. Deus estava com eles, andando no meio deles, fazendo milagres com eles. Aqueles homens galileus que conviveram com Jesus não precisavam de fé, era só ver Jesus realizando os milagres. Daqui para frente não. Daqui para frente não tem mais visão. Daqui para frente, as visões, inclusive, serão consideradas um mau sinal. Às vezes nós queremos grandes revelações, queremos que o céu se abra, queremos grandes milagres. Na teologia, grandes revelações são um mau sinal, um sinal de que aquele povo perdeu a fé. E como perdeu a fé, precisa ver, porque já não crê no invisível. Então nós não queremos grandes revelações, nós queremos viver a ausência de Deus, porque a partir de hoje a igreja caminha na fé,
pela fé. Aqueles apóstolos que viram, agora só podem dar testemunho. E outros virão que nunca viram. Virão a segunda geração, a terceira, a quarta, até chegar em nós. Eles não viram Jesus. Nós não vimos Jesus. E a ausência de Deus agora é o nosso próximo passo. Por isso eu queria que você fechasse brevemente os seus olhos para meditar sobre o silêncio de Deus. Traga à sua mente os momentos em que você falou e Deus não respondeu. Traga à sua recordação agora os instantes em que você queria que Deus resolvesse tudo e Ele não resolveu. Traga à sua mente agora aquela experiência em que o Senhor pareceu estar distante, em que o Senhor pareceu ficar longe de você. Traga à sua mente aquele dia em que tudo o que você queria, em que tudo o que você precisava era de uma palavra de Deus e ela não veio. Lembre daquela dor que parecia tudo menos um plano de Deus. Lembre daquele momento em que a sua fé foi provocada ao máximo. E perceba hoje, meu irmão, que naquele instante, que naquele momento em que Deus silenciou, Ele estava ocultamente te dizendo: vamos, dê o próximo passo. Vamos, minha filha, vamos, meu filho, se lance no escuro. Naquele instante do silêncio, Deus estava te perguntando: será que você crê mesmo? Ou você só crê se eu te trouxer a solução? Será que você crê mesmo? Ou só crê se vier o milagre? Vamos, eu quero ver se você vai dar o próximo passo. Porque confiar quando tudo está dando certo é muito fácil. Confiar diante da água se transformando em vinho é muito fácil. Confiar diante dos olhos se abrindo e curando o cego é muito fácil. Confiar diante da ressurreição é muito fácil. Agora eu quero ver se você continua crendo diante do silêncio, diante da ausência, diante do pedido não atendido, diante da súplica sincera que parece ser ignorada. Vamos, dê o próximo passo. Entregue de fato nas mãos de Deus. Porque do mesmo jeito que Ele subiu, Ele voltará. Mas até lá Ele quer ver, Ele quer saber se você vai mesmo se lançar na fé, se você vai mesmo responder as dúvidas com entrega, se no momento mais difícil você vai de fato louvar a Deus. Ele quer ver se você vai agradecer de fato pela dor que está sentindo. O silêncio e a ausência de Deus é o instante em que nós precisamos, agora sim, manter Jesus vivo. Se nós não dermos o próximo passo, o Senhor continuará distante. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá
nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. A nossa força e vitória é Jesus. O Senhor que nos convida à fé. É Ele que agora nos sustenta, mesmo na sua ausência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Certos de que esse Deus que sobe nos abençoando, também nos sustenta, professemos a nossa fé.